A Débora perguntou se tem diferença de valor para constelação online e presencial. Eu não cobro diferente, é o mesmo valor. Eu acho que a pessoa não tem que... Porque tem gente que fala assim, como você vai atender presencial, você tem que alugar uma sala e tal, então você cobra mais. O constelado, gente, não tem que pagar pela sua sala assim diretamente. Você compõe o seu custo e você passa para ele. Você pode atender da sua sala online, por exemplo, né? E o constelado... Por que eu tô falando isso? Porque não tem diferença de resultado da constelação individual, da constelação presencial e da constelação online. Isso significa que se você quiser só atender online, você não precisa alugar uma sala, você não precisa nada, você precisa ter um espaço na sua casa para atender. Então, digamos que você ganha 2.000 por dia. Você fala, mas eu não quero atender 5 dias na semana. Assim como eu quero atender 5 pacientes no dia. Eu tô diminuindo, vocês estão vendo que eu tô diminuindo a conta. 2.000 por dia. Eu quero atender só 4 dias na semana. Então, R$8.000 por semana. Se eu consigo colocar, claro, os pacientes nesses horários que eu tô falando, que eu tô montando. E eu fiz não é nem uma exposição, é como eu trabalho, tá? Eu tenho esses horários. Se você entrar em contato com a minha equipe, vocês vão ver que o que eu tô falando é isso, né? Você vai entrar lá, primeiro, só tem horário para agosto. Segundo, que os horários são esses, ou é 9, ou é 10h30, ou é às 2 ou às 3h30 da tarde. Porque eu preciso muito à noite, não sei o quê. Aí eu atendo como exceção às 5 horas. Eu realmente não atendo à noite. Aí eu preciso à noite. Eu indico, gente. Eu indico porque eu acho que a gente tem que promover, né, a constelação familiar, independente se sou eu que tô ganhando ou não. Quem ganha, na verdade, é o constelado. E a gente tem que pensar nisso. Para vocês entenderem, falando sobre ganhos enquanto consteladora familiar... Eu comentei um pouco da minha história na jornada da consteladora familiar, que é o seguinte, eu na época, antes de trabalhar com a constelação familiar, eu era executiva de recursos humanos na empresa. Eu era head de RH, cuidava da parte de RH, eu tinha um convite para assumir RH América Latina, então eu tinha um salário muito bom, tinha aquela ajuda de custo para carro, né, que pagava todas as despesas do carro, tinha, enfim, celular, um monte de coisa, computador, tudo da empresa, e... plano de saúde, enfim, tinha tudo, né, como uma executiva. E quando eu saí para trabalhar com a constelação familiar, claro que eu tinha, e na verdade eu não saí para a constelação, eu saí para trabalhar com coaching executivo, que na época era o que eu conhecia e gostava de fazer, e aí eu conheci a constelação no meio do caminho. E eu tinha esse medo dessa transição, obviamente. Então, eu me preparei para fazer essa transição, tinha dinheiro guardado, e no início eu vivia muito do que eu tinha pensado nessa transição. Porém, faz 6 anos que eu trabalho com a constelação familiar. Depois de de pouco tempo, que eu decidi que eu ia trabalhar com constelação mesmo e não coaching, né? Hoje eu declino pedidos de processos de coaching, eu não aceito. Eu encaminho para outros colegas porque eu quero e gosto de trabalhar com a constelação. Então, depois de eu ter migrado para a constelação familiar, depois de pouco tempo e decidido ficar com a constelação familiar, os meus ganhos hoje, eles são maiores do que da minha época que eu trabalhava como executiva. E com muito mais qualidade, né? De estar próximo das minhas filhas, de estar... cuidando da minha família do jeito que eu quero, né? Trabalhar a vida do jeito que eu quero e não ficar lá enlouquecida de tantas viagens, de tantas coisas como a empresa, enfim. Eu iniciei, falando em valores para vocês conhecerem, eu iniciei atendendo, cobrava por volta de R$300. E aí eu fazia, claro, aquele esquema que eu ensinei para vocês, de chamar pessoas, fazer palestras gratuitas, depois que a pessoa sentia que a constelação era aquilo tudo, aquele impacto todo na vida dela, aí ela vinha e queria constelar. Eu atendia em 2 lugares, eu atendia em São Paulo e em São José dos Campos, e aí eu fazia isso, uma vez por semana eu estava em São José, eu ia para São José só porque minha agenda de São José era lotadaça, e eu não queria abrir mão, eu gostava de estar em São José, fazia grupos em São José dos Campos, e aí eu vinha e fazia grupos em São Paulo, e a agenda também lotada em São Paulo. Isso lá, sei lá, deve fazer uns 4 anos isso, mais ou menos. Até um pouco mais do que 4 anos. Então pensa, se eu trabalho há 6 anos com constelação, depois de 1 ano e meio eu já tava com essa perspectiva. Aí o que eu fiz? Eu falei, puxa, tá sendo muito desgastante, vou pro São José, volto e tal. Comecei a aumentar o preço da minha sessão. Comecei a cobrar depois 450, depois comecei a cobrar 520, foi aumentando.
Eu já conto quanto eu tô cobrando agora. Teve um período aí no meio que eu fiquei grávida da Clarice e eu não queria ser tão desgastante para mim também, a gravidez, muitos atendimentos, também não queria, depois que ela nascesse, eu não queria também ficar tão refém, né, do trabalho, eu queria dar um tempo, porque quando a gente é autônomo, né, gente, se eu paro de trabalhar, eu paro de ganhar, né, então eu me programei. O que eu fiz? Eu chamei ex-alunas, convidei, fiz supervisão de uma série de alunas e escolhi algumas pessoas para trabalharem comigo, para compor uma rede de consteladoras. Para quê? Para suprir essa minha agenda, que eu tinha muita gente interessada em fazer constelação e eu não queria, por conta da gravidez, por conta do puerpério, parei de atender, fiz a rede ficou lá com a agenda cheia por um bom período, aí eu decidi voltar a atender. Agora as meninas da rede, a gente tem um outro grupo que a gente se fala, super amigas e tal, não tem mais a rede, porque agora eu volto com a minha agenda cheia de novo. Se você for querer marcar horário comigo, você vai ver que tem horário para agosto, eu acho, eu tava olhando minha agenda. E hoje o valor da minha sessão é R$680. Então, gente, faz a conta, né? R$680 por 1h30 de atendimento. Em um dia, você pode atender até 4 pessoas, porque é das 9 às 10h30, meu horário é assim, ó, das 9 às 10h30, depois das 10h30 ao meio-dia. Aí eu faço uma pausa de 2 horas, das 2 às 3h30, das 3h30 até às 5, aí eu paro, né? Às vezes tem gente que pede para atender à noite, tá? O máximo, o último horário que eu atendo é às 5, das 5 às 6h30, eu não atendo mais tarde porque tem a bebê, eu tenho a minha dinâmica. Então, você pode atender 4 ou 5 pessoas por dia, depende da sua agenda. Você viu esse valor que eu falei, né? R$680. Digamos que você diga, puxa, R$680, na verdade eu vou fazer R$500. Então, são 4 atendimentos de R$500, ou 5 atendimentos de R$500, é R$2.000 por dia. Você pode fazer isso se você quiser encher sua agenda. É claro que, como eu falei, eu já tenho um tempo de experiência e eu já cobro este valor. Mas eu quero dividir com vocês que quando eu comecei também não era muito diferente quer dizer, era digo o valor assim, né? Não era muito, porque eu fazia do jeito que eu queria, eu montava do jeito que eu queria, eu ia atrás, era uma disposição e como eu ensinei, falei para vocês na jornada, a prosperidade e esse ganho ele vem de dentro para fora. Então, enquanto eu trabalhava em mim algumas questões, eu tinha, né, pacientes, tinha pessoas querendo ser consteladas. E isso tudo flui de uma forma muito bonita, muito legal.